agrupamento de uns que eu faço me dá um P. Aqui, por exemplo, agrupei dois pares, né? Esses dois vizinhos aqui e esses dois vizinhos aqui. Então, eu encontrei dois P's. Se fosse só um par de produto vizinho, encontraria um único P. Aqui eu vou fazer da seguinte maneira. Esse 1 aqui é vizinho desse outro 1. Tem um P ali entre os dois. Uma parte que não valia. E aquele que sobrou, faço o que com ele? Deixo sozinho? Tá? Sozinho, ele não elimina ninguém. Sozinho, ele permanece com as variáveis originais dele. Agora, se eu pegar esse 1 aqui e fizer o que eu fiz com esse aqui, duplicar ele, usar duas vezes. Esse 1 aqui, ao invés de ficar com duas variáveis, sem simplificação, ele vai perder uma porque ele vai simplificar. Então, o resultado dessa simplificação vai ser a soma dos P's de cada um deles. Como é que eu identifico o P? Tá? Se eu olhar para cá, fica fácil, porque aqui nesses dois é x negado, y negado, x negado, y. Quem é que eu vou colocar em evidência? O x. Quem é que eu vou eliminar? O y. Então, desses dois aqui, sobra o quê? Apenas o x em zero. Mas eu posso enxergar que é o x em zero, porque se eu olhar aqui, ó, quanto é que vale o x desse 1? Você negou esse x aí porque ele está em zero, é isso? Exatamente, porque a soma de produtos é a expressão que multiplica as variáveis de entrada, invertendo a variável que está em zero. Então, zero sempre é negado. Zero sempre se nega quando eu estou tratando de soma de produtos. E o mapa de Carnot só funciona com soma de produtos, porque produto vizinho só existe na soma de produtos. Não tem soma de produtos num produto soma. Ah, uma expressão produto soma tem soma se multiplicando. Não existe produtos vizinhos. Produtos vizinhos só existe uma expressão desse tipo, ó. Expressão soma de produtos, aonde as saídas são 1. As saídas que me interessam são as saídas em 1. Tá? Então veja, qual o valor que o x tem aqui? Zero. Qual o valor que o x tem aqui? Zero. O x não se manteve igual nos dois uns que eu agrupei? Então ele vai ficar, ele faz parte do P. Quanto é que vale o y aqui nesse 1? Zero. E nesse 1? 1. O y mudou de valor dentro do mesmo grupo, elimina. Y negado com y, corta fora. Então nesse outro aqui agora, quanto é que vale o x aqui nesse 1? O x. O x é coluna. Esse 1 aqui tem o x em 0. Esse 1 aqui tem o x em... O que vai acontecer com o x? Elimina. Quanto é que vale o y aqui nesse 1? E o y nesse 1? Ele permaneceu o y constante aqui. Como ele permaneceu constante em 1, então ele fica normal, sem inverter. Então essa é a simplificação daquele termo ali. Já se embananou todo. Isso aqui também vocês encontram na apostila, não é necessário copiar, está igual. Em vez de fazer essa expressão que daria 8 termos, uma expressão completa com os 8 termos, eu vou apenas anotar aqui dentro qual seria o produto das variáveis que resultaria para cada um dos possíveis 1. Aqui, por exemplo, se desse o 1 aqui, qual o termo que eu escreveria na expressão? Produto das variáveis de entrada invertendo quem está em 0. X negado, Y negado, Z negado. Nesse outro aqui daria X negado, Y negado, Z. X negado, YZ negado. X negado, YZ. X, Y negado, Z negado. X, Y negado, Z. X, Y, Z negado. X, Y, Z. Então,
Uma expressão de 3 variáveis está contida entre esses 8 produtos. Quer dizer, a maior expressão que eu posso ter com 3 variáveis é uma expressão, uma soma de produtos com 8 termos. Mais que isso não existe. Só se eu duplicar algum termo. Porque no máximo tem 8. Tá? O normal é ter menos de 8, para ver quem é os produtos vizinhos e chegar à simplificação. Só que com o mapa de Carnot, essa vizinhança não precisa ficar procurando e olhando, esse aqui está negado, esse aqui está negado, não, esse aqui não está negado. Porque é justamente a parte confusa, encontrar os termos, e ainda se tiver as variáveis trocadas, XYZ, ZYX, né, confunde e demora a gente encontrar. Mas o mapa de Carnot é feito na hora, desde que eu tenha a tabela verdade, o único inconveniente. Não adianta eu ter uma expressão, vou usar o mapa de Carnot para simplificar a expressão. Qual é a tabela verdade dessa expressão? Eu tenho que primeiro encontrar ela. Então tem que ter a tabela verdade para aplicar a simplificação. O mapa de Carnot, tá? Como é que ficaria o mapa de Carnot? Eu tenho várias opções de desenhar o mapa de Carnot, dependendo de como eu vou colocar as variáveis. Se eu, por exemplo, colocar uma variável aqui e 2 aqui, eu tenho 2 colunas e 4 linhas. Se eu colocar 2 variáveis aqui e uma aqui, eu tenho 2 linhas e 4 colunas. E quais as variáveis que eu ponho? XYZ, 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 quer dizer, eu tenho várias opções. E todas elas funcionam e todas elas dão o mesmo resultado. Só que vai ficar uma confusão, porque se cada um fizer de um jeito, eu vou ter que fazer 4 gabaritos nas provas. Que dá para fazer de 4 vezes, né? Dá para fazer de 4 maneiras diferentes. Por isso, a gente vai padronizar, vai adotar aqui um padrão, para que todo mundo faça igual. Tá? Ou seja, as variáveis eu sempre vou começar colocando elas nas colunas. Por isso que aqui eu coloquei o X na coluna e não o Y. Tá? Então, sempre começo colocando as variáveis nas colunas. E aí, então, quando eu for passar os valores da tabela verdade para o mapa de Carnot, eu vou preencher em coluna. Preencher aqui primeiro, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Se eu fizesse a inversão, eu teria que preencher em linha. Tá? Eu vou preencher em colunas. E sempre vou priorizar as colunas em relação às linhas, ou seja, aonde eu vou colocar 2 variáveis? Nas colunas. Quando tiver 3. Porque quando tiver 4 variáveis, aí eu vou colocar 2 em cada lugar. 2 na linha, 2 na coluna. Então aqui vai ser X, Y e Z. Como agora as colunas vão ser definidas por 2 valores, eu vou ter que compor então a combinação binária deles. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aí então, as 8 células. O mapa de Carnot, 3 variáveis, tem as 8 células para me colocar os 8 uns possíveis que eu tenho no meu sistema. No máximo isso. Não tem mais que isso. Tá? Então, qual é o termo que eu escrevo aqui? Com variável x em 0, y em 0 e z em 0. Esse aqui, né? Primeiro, eu vou botar esses dois aqui. Vai ficar x negado, y negado, z negado. Eu vou preencher a primeira linha que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Qual o próximo valor que eu vou colocar aqui? Se o x está em 0 e o z está em 0, menos o y. Então, x negado, y, z negado. Aqui, x, y negado, z negado. Aqui XY e Z negado. Esses dois são vizinhos? Sim. Só o Y diferencia, são vizinhos. Esses dois são vizinhos? Sim. Sim, só o Y está diferente, os outros dois estão iguais. Esses dois são vizinhos? Não. O X e o Y estão mudando. E aí então, problema. Porque se eu estou me baseando na característica que 2 valores do lado um do outro sempre serão vizinhos, o que aconteceu que ali não deu vizinhos? Não, não é esse o problema. O problema é que a numeração binária que eu estou usando para numerar as colunas é a coluna 1 e depois a coluna 2. Tá? A coluna 1 e a coluna 2. Quantos bits estão variando aqui? Os 2. Como é que eu vou ter um vizinho se pode só um bit variar? Então não dá para usar no mapa de Carnot uma numeração binária normal.
crescente, 0, 1, 2, 3, 4, não funciona. Tá? Porque eu não posso ter duas colunas, né? Não podia ter essas duas colunas consecutivas com os 2 bits da coluna variando ao mesmo tempo. Eu nunca vou ter vizinhança aí. Tá? E aí então que vem a mudança. A numeração usada no mapa de Carnot não é a numeração binária normal. Tá? Isso é uma coisa que a gente pulou, acho que eu não cheguei a ver com vocês, mas está na apostila. É um código binário, tá, que garante que qualquer 2 valores consecutivos tenha sempre um único bit diferente. Código também conhecido como código refletido ou código espelhado, tá, cujo nome do código é código Gray. Tá? O código Gray tem uma característica que não tenha 2 valores consecutivos com mais de um bit diferente. Tá? No mapa com uma variável não teve problema algum, porque o código Gray com 1 bit e o código binário normal são coincidentes, né? 0 e 1 não tem outra combinação. Tá? Quando eu passo para 2 bits, que é o caso aqui, aí o código Gray começa a tornar diferente do que o código binário normal. Tá? E aí vem o nome do código, código refletido. Eu vou pegar o código de 1 bit e vou refletir esse código aqui embaixo, como se ele fosse, como se aqui houvesse um espelho. Tá? Como se houvesse um espelho. Código refletido. Na parte não refletida, eu completo a esquerda com 0. E na parte refletida, eu completo com 1. Veja que eu tenho os mesmos 4 valores que eu tenho lá. Só que numa ordem agora em que só um bit varia de cada vez. Daqui para cá varia um bit, daqui para cá varia um bit, daqui para cá varia um bit. E o código Gray tem uma outra particularidade. Ele é circular. Do primeiro para o último, varia um bit só. Então a única inversão que ocorreu foi essa. Aqui eu tinha o 0, o 1, o 2 passou para cá e o 3 aqui. Eu, na verdade, eu vou ter uma inversão na ordem dessas 2 colunas. Essa vai ser a coluna 3 e essa a coluna 2. Seguindo a ordem do código Gray. E aí eu fiz o quê? Eu apenas troquei esses 2 valores, ó. Troquei de lugar. Continuam vizinhos, porque eles só trocaram de lugar. Aqui o y perdeu a barra, porque está em 1, e aqui o y ficou em 0, ganhou a barra. Só que com essa mudança, o que aconteceu? Esses 2 agora são vizinhos? Sim. Agora são. Só o x varia. Os outros são iguais. Tá? Esse aqui e esse aqui são vizinhos? São por causa do código Gray circular. Então ele pode sair de um lado, entrar no outro e forma vizinhança dessa maneira. Aqui eu tenho o x negado, y negado z, x negado, y z, x, y z, x, y negado e z. Então são todos vizinhos. Esse é vizinho, esse é vizinho, esse aqui é vizinho desse aqui, esses 2 são vizinhos, esses 2 são vizinhos, esse também, esse também. Eu só não tenho vizinhança quando tiver uma célula distante da outra, por exemplo, um aqui, um outro um aqui, não é vizinho. Tiver na diagonal, também não é vizinho. Basta ter um do lado do outro, na horizontal ou na vertical, que é vizinho e tem simplificação. O terceiro e o quarto item da primeira linha não são vizinhos. Esses 2? De cima. Esses 2? É. São. Só se... É o zero, tipo, Sim, agora. só o Y é diferente, ó. Ah, é verdade. Z negado Verdade. e X, só o Y que é diferente. Ah. Bom, e agora então, um mapa de 3 variáveis começa a ficar um pouco mais interessante de resolver. Já é uma expressão um pouco mais complexa, tá? Com mais termos. Então, esses exemplos aí eu vou colocando à medida que vai saindo. Não sei se são iguais à apostila, mas agora nem precisa ser. E aqui, quanto mais a gente treinar, mais exemplos a gente tiver, melhor. Então, 0, 1, 3, 2.
Sempre esses dois aqui tem que inverter, senão dá